Muito bom dia, é uma grande alegria e uma satisfação mais uma vez falar com você. E nesta semana, chamada Semana Santa, Semana da Páscoa, eu quero te convidar para que me acompanhe na leitura do texto bíblico no Evangelho de João, capítulo 1. Lerei dois versículos, o 29 e o 36, que trazem praticamente o mesmo registro. Assim expressa e registra a palavra do Senhor. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 36. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Jesus, que é o Emmanuel, Deus conosco, o Verbo e a Palavra encarnada, ele era primo do profeta João Batista. Ambos cresceram praticamente juntos. Porém, como o Messias, ele ainda não havia se revelado e o profeta João Batista, o próprio profeta João Batista, ainda não o conhecia como tal. Tanto é que ele mesmo faz a seguinte afirmação, o profeta João Batista: eu mesmo não o conhecia. No versículo de número 31, referindo-se a Cristo. Mas aqui, quando Jesus aproxima-se do profeta João Batista lá no Rio Jordão para ser batizado por ele, e é batizado, então João Batista o vê e, inspirado e guiado e pela revelação do Espírito Santo ao profeta João Batista, ele então profere esta gloriosa e famosa frase: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, em sua primeira vinda, ele não tirou o pecado do mundo, mas ele conquistou a vitória sobre o poder do pecado sobre o mundo, sobre o homem. E sobretudo os seus eleitos que são salvos, remidos, regenerados e lavados pelo sangue do Cordeiro, mediante a operação e a soberana intervenção do Espírito Santo no coração daquele que crê e confessa a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Daí então, a gente observa que Cristo Jesus, ele é este Cordeiro, aquele Cordeiro que na antiga aliança, em sacrifícios, eram oferecidos ao Senhor. Sim, aquele Cordeiro perfeito, sem nenhuma mazela, sem nenhum defeito, sem nenhuma enfermidade, sem nenhum problema, era então apresentado e sacrificado ao Senhor no dia da Páscoa. Aqui agora, neste ato e neste momento, o Senhor Jesus aproxima-se do profeta João Batista e o Espírito Santo lhe revela quem de fato ele o é. E aí o profeta João Batista declara: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quando Jesus Cristo vir pela segunda vez, quando ele apresentar-se nas alturas, quando ele então receber para si o seu povo, a igreja, os eleitos, remidos, salvos, libertos, regenerados e lavados pelo seu próprio sangue, ele então estenderá e entregará o seu reino. E vai dizer: Vinde benditos de meu Pai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E nesse reino, e nessa eternidade, o pecado já não existirá mais. Essa conquista o Senhor obteve por nós ali na cruz do Calvário. E novamente o profeta repete no versículo 36, vendo o Senhor Jesus passar, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus. E lá em Apocalipse você verá que no capítulo 5 esse Cordeiro aparece como tendo sido morto.
E depois, durante todos os demais capítulos, ele vai aparecer abrindo os selos dos livros. E para que os selos, os 7 selos, ele vai abrindo e então vai surgindo e revelando as profecias. Esse Cordeiro é o Cordeiro que te salvou, que te libertou, que te remiu, que entregou a sua vida, que derramou o seu sangue para que você obtivesse a salvação e a libertação dos seus pecados. A Ele adore, glorifique e exalte. Pai, obrigado pela Tua palavra, pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi morto antes da fundação do mundo. Que assim o Senhor nos leve a crer, confessar, anunciar, proclamar e testemunhar essas boas novas àqueles que ainda não te conhecem, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te use e você continue a confessar como o profeta João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para a salvação de todo aquele que nele crê, hoje e sempre. Amém.